Claré, hoje eu conversei com duas tendências absolutamente distintas nessa prosa dessa análise do 8 de janeiro, da possibilidade de um suposto golpe. De um lado, o lado que é opositor a Jair Bolsonaro, a certeza de que agora tudo será revelado. Do lado dos que apoiam Jair Bolsonaro, uma cautela, mas mesmo assim uma preocupação, porque agora são comandantes da Aeronáutica e do Exército, próximos ao núcleo duro do governo Bolsonaro, que começam a falar algumas coisas que começam a complicar a versão dada até então por Bolsonaro, o general Braga Neto, o general Heleno. Como é que você vê? Existe uma mudança de rumo ou está do mesmo jeito? Os depoimentos vão nos conduzir ao entendimento pleno disso tudo? Paulo, olha, para quem nos acompanha, eu estou absolutamente sem paciência com esse assunto de 8 de janeiro, investigação de atos golpistas, investigação de tentativa de golpe. Gente, não está achando nenhum desvio de dinheiro, não, na gestão Bolsonaro? Não está achando nenhum tipo de evasão de visa, alguma coisa desse tipo? Não está achando nenhum crime de corrupção? Tem que ficar preso nisso de, golpe. Pelo amor de Deus, gente, que golpe! Eu já cansei de falar aqui do artigo 137 da Constituição, que prevê o estado de sítio, obviamente, escutado o Conselho de Exército, né, o Conselho da Presidência, e obviamente encaminhado ao Congresso, que é quem realmente pode autorizar isso. O estado de sítio está inclusive previsto na Constituição. O que eu vi até agora é que realmente o Bolsonaro tinha uma intenção de estado de sítio. Eu discordo dele, eu entendo que não caberia, e talvez em algum momento ele percebeu que não caberia, tanto é que não enviou ao Congresso. Mas esse conselho dele, do Exército, das Forças Armadas, pode inclusive falar, gente, a gente aconselhou que a gente entendia que cabia. Agora, você aconselhar que cabia e você encaminhar para o Congresso, tem crime nenhum, ainda mais quando é previsto na Constituição. Agora, sinceramente, Paulo, eu estou sem paciência com esse assunto. Por que não acha logo um ato de corrupção, né, se for o caso, para ficar falando dele? Porque me parece que o que restou é o assunto de golpe. Luiz, você concorda com Claré de que é um pano de fundo, de que não há nada de irregular que se possa ser investigado e, portanto, criam aí essa, entre aspas, narrativa, odeio essa palavra, essa narrativa de um suposto golpe de Estado? Não, Paulo, concordo com o Claré, não. Nesse caso, especificamente, eu costumo concordar com muita coisa, porque o Claré é uma pessoa absolutamente esclarecida e que conhece do que está falando, ele conhece de leis, eu não vou discordar dele nessa questão, porque isso é a seara dele, mas, Claré, se não houvesse nada de irregular nessa conversa, não estavam sendo empregados esforços para investigar. Eu acho que existe uma diferença e essas duas coisas estão presentes nesse assunto, que uma delas é a tentativa de desgaste do núcleo do governo anterior, que politicamente eu acho normal, apesar de eu achar podre, mas acontece de um governo para o outro. O ex-governo Bolsonaro desgastou como pôde a imagem do atual presidente Lula, até para não deixar que Lula fosse o candidato forte que acabou sendo e ganhasse as eleições, como acabou ganhando. Fez o que foi possível para desgastar o processo eleitoral, quando principalmente entendeu que dentro desse processo, que elegeu várias vezes o próprio presidente Jair Bolsonaro deputado e elegeu o próprio presidente Jair Bolsonaro como presidente, esse mesmo processo foi descredibilizado a partir de um certo momento, principalmente quando eles entenderam que ia ficar difícil ganhar. Tudo isso são problemas, são erros de processo, erros de falta de assessoria, mau assessoramento jurídico, são várias coisas que precisam ser investigadas, sim. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, você não precisa deixar de investigar eventuais processos ou eventuais acusações de corrupção em governo nenhum, para investigar outra coisa. Eu acho que dá para caber os dois assuntos em investigações. O que está chato para mim, e aí eu concordo com o Claré, é que é um monotema, é uma tecla só. É um negócio que não sai dessa tecla. De prático nesse assunto todo até agora, teve a operação de fevereiro, aquela operação Tempus Veritatis, né, um nome bonito. Essa operação foi algo prático, mas até agora foi isso. Delação premiada lá atrás do Mauro Cid, mas no percurso aí dessas investigações é só vazamento, fontes da PF dizem isso, dizem aquilo. A gente não sabe se realmente esses depoimentos trouxeram essas informações, a gente não sabe até que ponto isso implica o ex-presidente. Então eu entendo que a gente vai divulgando essas informações porque isso acaba dando audiência.
as pessoas querem comentar, mas de prático mesmo isso não tem nada, é só requentar o mesmo assunto para permanecer com o desgaste do outro lado político em evidência. Agora, que tem algo errado e que tem que ser investigado, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sempre defendo investigação e não vai ser nesse caso que eu vou defender o contrário. Né? Ô Luiz Fernando, até só um parênteses, você falou que respeita a minha opinião, que eu entendo de leis, mas pode ficar tranquilo, porque atualmente ninguém entende de justiça, infelizmente, e eu costumo falar o seguinte, no STF, que são, em tese, os 11 maiores juristas da atualidade, se eles não se entendem, que dirá um mero advogado? Eu diria você... acho que não tem que ter consenso no STF, né, Clare? São 11 justamente porque é saudável que não tenha o consenso. O debate e a contraposição de ideias é espetacular. Só que eles são guardiões da Constituição. Eu nem acho que eles são os 11 maiores juristas. Eu acho que eles teriam que ser os mais ferrenhos guardiões da Constituição. E é isso que a gente não vê. Isso me assusta mais do que o fato deles não terem conhecimento para estar lá. Eu diria que se lá estão os 11 maiores juristas, nós estamos no sal, como diz lá na roça. Olha, veja bem, veja quem está acompanhando o programa. Eu disse que lá estão, em tese, os 11 maiores juristas. Essa é a tese. É porque se em tese lá nós estamos com os 11 maiores juristas, na prática nós estamos no sal. Porque o que se vê, na verdade, são interpretações particularizadas. Veja agora, por exemplo, nós estamos acompanhando aí a questão dos acordos de leniência, da devolução do dinheiro, devolução da devolução. Aqueles que devolveram o dinheiro, em tese, reconheceram o crime praticado. E agora querem o dinheiro de volta, o dinheiro que reconheceram como objeto de crime. E aí o ministro Dias Toffoli tem um comportamento, o ministro André Mendonça tem outro, é politizada a questão, e a gente não vê notório saber jurídico nessa bagaça, me desculpe o termo exato que eu estou usando aqui. Essa questão dos 11 em tese serem os maiores juristas do país, eu fico morrendo de medo. Mas vamos voltar à nossa... Agora, em que pese, Paulo, todas as críticas que a gente tem, desculpa até te cortar aí eu sei que você ia passar o assunto, mas em que tese todas as críticas que a gente tem, e temos, né, todos nós temos críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal, não é de hoje, não é Bolsonaro, não é a turma do Bolsonaro, não é a turma da esquerda, não é a turma da direita, todos têm, todos sempre tiveram, mas em que pese isso ser uma realidade... não dá a ninguém o direito de conspirar para prender um ministro do Supremo Tribunal Federal sem que ele tenha incorrido em um crime, tenha sido investigado e tenha sido devidamente apontado pelo Ministério Público ou pelo Congresso Nacional, que tem essa prerrogativa, né? Não vou nem usar a expressão golpe, viu, Clare? Porque eu sei que você não gostou da expressão. Não gosta. Mas é conspirar. Quando você junta duas ou mais pessoas para chegar a um objetivo comum, e esse objetivo pode ser legal ou não, você está conspirando. A conspiração não tem necessariamente que ser negativa, não. Conspiração me parece que não é crime nesse caso, né? Cara, é isso que a investigação tem que mostrar. Até que ponto foi apenas uma conspiração e até que ponto foi um crime, né? Até que ponto? É o seguinte, eu entendo. Vamos sentar aqui, vamos sentar aqui nós dois, eu, você, nós três, eu, você, o Paulo, e vamos, como a gente está fazendo agora, né? Vamos opinar o que cada um acha, o que cada instituição acha. O que eles fazem é criminoso, porque eu acredito, Clare, que aquelas pessoas que estavam reunidas ali, em algum ponto, que não quer dizer que está certo ou errado, eles começaram a acreditar naquela tese de que o sistema eleitoral não era confiável. Eu acredito que eles pensavam realmente isso. Mas aí você precisa reunir tudo que você tem na mão, analisar, e aí alguém, uma voz de bom senso, precisa falar, não, gente, peraí, nós estamos exagerando, não é bem assim. A mesma história dos crimes de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco, né? Você não pede a prisão de 2 ministros do Supremo e do presidente do Congresso em vão. Você tem que ter alguma coisa para justificar isso. Essa é a minha ideia. Eu só queria dizer para vocês que eu tenho um receio muito grande dessa reunião ter sido ou de guerrilheiro de botequim, ou dos trapalhões, ou então de golpistas. Eu não consegui entender até agora o que é. Tem hora que eu acho que... Os três juntos, porque tem hora que eu acho que aquele é guerrilheiro de botequim, aqueles caras que se reúnem para fazer bravatas, nós três vamos nos reunir no botequim para derrubar alguém,
Ou é uma coisa de trapalhada mesmo, vamos fazer uma grande trapalhada aqui, vamos fazer uma atrapalhada grande aqui para ver que porcaria vai dar, ou então eram golpistas mesmo, porque eu não consigo entender até agora o que está acontecendo. Claré quer falar alguma coisa? Eu fico refletindo assim, a gente tem que sempre defender a democracia liberal, inclusive, Paulo, porque ela é boa para nós, o indivíduo, né? Quem melhor sai nessa democracia é o indivíduo. E eu fico pensando, imagine se tivesse tido o tal do golpe, né? O que será que teria acontecido agora, hein? Será que, por exemplo, a gente teria vítimas acusando e julgando pessoas? O que mais que a gente poderia acontecer? Será que teríamos pessoas sendo presas por se manifestarem? Talvez presas por 17 anos? O que você acha que mais grave poderia estar acontecendo? Será que pessoas estariam sendo, eventualmente, respondendo vários processos porque falou, porque opinou sobre alguém de governo? Não sei. O que mais você acha que poderia acontecer? Eu acho que a gente pode fazer uma volta um pouco no tempo, na história, Claré, para responder essa pergunta. O que aconteceu Não, a gente não pode comparar. A gente não pode comparar a época de DOPS, não. Porque seria a mesma coisa de escravidão. Não, a gente tem escravidão hoje em dia, concorda? Eu não tô Mas não nem é falando... aquela escravidão de outrora, de senzala, isso não existe mais. Tem escravidão atual é outra. Contexto histórico é óbvio que não dá para comparar, porque você tem, inclusive, outra sociedade, eram outras instituições, eram outras forças, eu concordo com você. Mas o resultado prático de golpe, a gente teve em 1889, que foi um golpe de Estado, que resultou na proclamação da República, a gente teve Getúlio, que foi um golpe, a gente teve 69, que... 64. 64, que muitas pessoas podem dizer que não. Mas foi um golpe. Golpe. Temos alguns exemplos. No Brasil, a gente tem pelo menos esses três. Essa discussão de 64, ela é interessante até para trazer o contexto para as pessoas, né? Porque algumas pessoas chamam de golpe, outras chamam de revolução, né? Ou contra-golpe, que na verdade, se não tivesse o golpe ali da direita, a esquerda tomaria o poder. Então é sempre narrativa, gente. Igual 1889, o Luiz Fernando falou bem. As pessoas comemoram, né, a República, né? Quando na verdade foi um golpe militar contra o Dom Pedro II. Então não há o que se discutir sobre isso. Sobre Getúlio Vargas, só um parênteses, que eu li isso ontem. As pessoas falam do pai do trabalhador, pai dos Vargas, pobres. Ele inclusive assina, né, a CLT. Ele era um admirador, confesso, de Mussolini e outros ditadores. Não, ele tanto admirador que, de certa forma, e só não o fez porque foi pressionado, aderiu ao que era a Alemanha, o eixo Alemanha, Itália, Japão. Ele aderiu, de certa forma, àquilo, de maneira indireta, ele tentou uma adesão àquilo. E, na verdade, Agora, uma coisa é certa, vocês não devem discordar. Todos esses golpes ou revoluções, ou seja o que for, que resultaram em tomada à força do poder, que eu acho que isso é que é a questão, o Claré. 64 foi golpe ou revolução? Ok, há espaço para as duas narrativas, mas foi uma tomada à força do poder. Nos três casos, esses processos começaram com reuniões secretas, com reuniões de conspiração. Lembre-se que em 64, o que se chama golpe militar, nasceu de uma sublevação civil. Então vamos só para a gente poder traçar todos os parâmetros. Eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi a prezar, que é a democracia liberal, como disse o Claré. Então eu me comporto na maioria das vezes e me esforço para, na maioria das vezes, ser na minha vida e no ato político um democrata liberal, assumido nesse sentido. Então a palavra golpe, qualquer que seja ela, branco, pensado, sonhado, imaginado, ela não me faz bem. Eu não gosto da ideia de golpe. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia. Mas vamos botar os nossos amigos aqui para conversar. Aliás, diga. Paulo, faço minhas suas palavras. Inclusive, o golpe está aí. Cai quem quer.